Até agora, nós só estudamos raízes que são exatas, certo? Redondas, digamos assim. Por exemplo, a raiz quadrada de 64 é 8. Ela é redonda, ela é inteira. Mas nesse vídeo nós vamos estudar as raízes que não são exatas, que não são redondas, entre aspas, que são raízes irracionais. Irracionais. Caso você não saiba o que é um número irracional, ele é um número com vírgula que tem infinitas casas decimais e não forma uma dízima periódica, certo? Por exemplo, o número 0,57575757, etc. Ele tem infinitas casas decimais, mas ele forma uma dízima periódica, ele tem um período, ele tem esse 57 que se repete até o infinito. Então, ele não é um número irracional, porque ele tem uma coisa que se repete. Os números irracionais não têm isso. E todas as raízes que não são exatas são irracionais. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 2 é um número irracional, certo? Eu não tenho nenhum número exato que elevado ao quadrado de 2. Por exemplo, se eu pegar 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, então o 2 ele pulou do 1 para o 4. Mas isso não quer dizer que eu não possa ter uma noção do que vai ser essa raiz quadrada de 2. Como eu falei, a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, a raiz quadrada de 2 vai estar em algum lugar entre o 1 e o 2. A raiz quadrada de 2 está aqui no meio, entre o raiz quadrada de 1 e o raiz quadrada de 4. Certo? Ele está em algum lugar aqui no meio. Então, ela vai ser algum número entre 1 e 2. E, de fato, se eu pegar a calculadora e calcular qual é a raiz quadrada de 2, eu vou obter 1,414, etc. 1,414, etc. Ele tem infinitas casas decimais e essas casas decimais nunca se repetem. É claro que aqui a calculadora só tem espaço para umas 30 casas, mas, enfim, são infinitas. Se eu perguntar para você quanto é a raiz quadrada de 15, bom, é um número irracional, certo? Mas eu posso situar essa raiz quadrada de 15. Eu sei que a raiz quadrada de 9 é 3 e que a raiz quadrada de 16 é 4. Então, a raiz quadrada de 15 vai estar em algum lugar entre o 3 e o 4, certo? Na verdade, ela vai estar mais perto do 4 do que do 3, porque raiz quadrada de 15 está bem pertinho da raiz quadrada de 16. Então, eu posso até chutar que vai ser alguma coisa como 3,8 ou 3,9 a raiz. Então, se eu pegar e calcular a raiz quadrada de 15, 3,872, etc. 3,872, etc. Então, é muito comum eles perguntarem, situe essa raiz entre dois números inteiros. Então, você vai dizer lá que o 3 é menor que a raiz de 15, que é menor que 4, certo? Eu estou situando uma raiz irracional entre dois números inteiros. Como é que eu faço isso? Fazendo o que a gente fez até agora, sem memorizar nenhum roteiro. Você só pega as raízes exatas mais próximas, no caso, raiz de 9 e raiz de 16. Ops. Vamos supor que eu tenho agora a raiz cúbica de 6. Certo? Eu não sei quanto é a raiz cúbica de 6. Não tem nenhum número redondo que é elevado ao cubo de 6. Mas eu posso fazer uma aproximação. Eu sei que a raiz cúbica de 1 é 1 e que a raiz cúbica de 8 é 2. Então, a raiz cúbica de 6 vai estar em algum lugar entre o 1 e o 2. Então, vai ser igual a 1, alguma coisa. 1, alguma coisa. Como o 6 está bem no meio, mais ou menos no meio entre o 1 e o 8, eu até posso dizer que vai ser 1,5, 1,6 por aí. Vamos ver. Quanto é a raiz cúbica de 6? 1,8, é um pouquinho mais. 1,8, 1,8, 1, etc. Tem infinitas casas decimais. O máximo que a gente pode conseguir é uma aproximação. Outro exemplo. Raiz quarta de 55. Não sei quanto é a raiz quarta de 55, mas eu posso situar entre alguns números. Eu sei que a raiz quarta de 16 é 2 e que a raiz quarta de 81 é 3. Então, a raiz quarta de 55 está em algum lugar entre o 2 e o 3.
então vai ser igual a 2, alguma coisa. Como 55 está mais ou menos na metade do 16, do 81, um pouquinho mais para o 81, vai ser 2,6, 2,7 talvez, vamos ver. 55, a raiz quarta, 2,723, 2,723. Infinitas casas decimais. Então, eu posso dizer que 2 é menor do que a raiz quarta de 55, que é menor que 3. Então, eu estou situando a raiz entre dois números inteiros. Vou pegar mais um exemplo aqui. Situar entre números inteiros a raiz quadrada de 250. Então, eu vou pegar aquelas raízes exatas mais próximas. Como aqui é um número grande, talvez você não saiba quais são as raízes exatas mais próximas, mas eu já vou dar a pista. Eu tenho que a raiz quadrada de 225 é 15 e que a raiz quadrada de 256 é 16. Então, a raiz quadrada de 250 vai estar em algum lugar entre o 15 e o 16. Então, vai ser 15, alguma coisa. Claro que aqui, mais uma vez, eu consigo chutar um valor, né? Vai ser 15,8, 15,9, porque está bem perto do raiz quadrada de 256 e está mais longe do raiz quadrada de 225. Então, vamos ver. Raiz quadrada de 250. 15,811. 15,811. Infinitas casas decimais. Agora, se aparecer numa conta lá, digamos, você está calculando e de repente aparece, digamos assim, raiz cúbica de 2 mais raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 4 mais 3. Que é igual a, bom, daí você vai ver, bom, raiz cúbica de 2 mais, quanto é raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4 é 2, mais raiz quadrada de, quanto é 4 mais 3? 4 mais 3 é 7, que é igual a raiz cúbica de 4 mais raiz quadrada de 7. E você vai dizer, bom, mas o que eu faço agora? Eu não tenho como tirar raiz cúbica de 4, nem raiz cúbica de 7, o que eu faço? Bom, você tem duas opções, você pode usar uma calculadora e ver uma aproximação aí, raiz cúbica de 4 e depois fazer mais a raiz quadrada de mais a raiz quadrada de 7, que vai ser então esse número aqui, 4,23, aproximadamente 4,23. Mas o que eu recomendo para não usar essas aproximações, talvez o seu livro diga lá num exercício, utilize tais aproximações, daí você vai fazer as aproximações. Mas caso não esteja nada escrito, você simplesmente deixa a conta assim, certo? É o mais próximo do valor que você consegue chegar. Você não tem como reduzir isso aqui, simplificar isso aqui ainda mais, né? O máximo que você pode fazer é usar um número aproximado, e daí você vai estar, na verdade, complicando. Né? Então, você simplesmente deixa quando você chegar lá numa raiz que você não consegue extrair. Ok? Agora, vamos pensar só mais um exemplo. Raiz quadrada de 0,55. Certo? Entre quais números está a raiz quadrada de 0,55? Bom, eu pego as raízes exatas mais próximas. Eu sei que a raiz quadrada de 0 é 0 e que a raiz quadrada de 1 é 1. Então, a raiz quadrada de 0,55 vai estar em algum lugar entre o 0 e o 1. Se eu tirar a raiz quadrada de 0,55, aliás, 0,55, raiz quadrada, aproximadamente 0,741. 0,741. Vamos tirar a prova, vamos ver se é isso mesmo. Se eu pegar 0,741, desculpa, 741 e elevar ao quadrado, o que será que acontece? Eu vou pegar aqui a minha calculadora. 0,741 elevado ao quadrado. De fato, vai dar quase 0,55, 0,549, praticamente 0,55. Se eu pegar aqui o 3,872 e elevar ao quadrado, vai chegar a um valor bem próximo de 15, quer ver? 3,872 ao quadrado, 14,99, é quase 15.
Se eu pegar aqui em cima 1,414 e elevar ao quadrado, 1,414 e elevar ao quadrado, vai dar quase 2 elevado ao quadrado. 1,999 é praticamente 2. Mas eu nunca vou ter como pegar um valor exato, porque é um número irracional. O máximo que eu posso pegar é uma aproximação. Por isso que quando você tiver uma raiz inexata numa conta, você simplesmente deixa a raiz lá e não faz nada mais. Ok? Então era isso por esse vídeo. Nós vamos aprender depois fatoração, enfim, que são formas de você simplificar ainda mais as raízes. Mas por enquanto é só. Até o próximo vídeo.